Olá, muito boa tarde. Propostas para leituras em tempos de descanso e análise aos textos da Bíblia que marcam a liturgia de domingo. É essa a proposta do nosso encontro em cada sexta-feira neste programa, contando hoje com a presença de João Ambrósio, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Dr. João, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por sempre um gosto estar no programa Eclésia. E hoje, com este propósito de sugerirmos alguns livros que possam interessar, Sim. Eu não diria ocupar dias de descanso, mas enriquecer dias de descanso. Exatamente, enriquecer, ajudar também a fazer leituras da realidade. Trago 3 propostas diferentes, embora um conjunto delas é uma coleção pequenina. Eu começava por este, um livro que recolhe os textos do Frei Bento Domingos, publicados na revista do Centro de Reflexão Cristã, textos que são publicados de 76 a 2020, uma coletânea que é organizada por João Miguel Almeida, para Alfredo Teixeira e para Helena Topa Valentim, e que tem este título, e é também por causa do título, não só do título, do conteúdo, mas o título traduz bem o exercício que aqui vem dentro, que é fora do diálogo não há salvação. E claro que isso vai buscar... Claro, a mim evoca-me logo 2 outras expressões, uma porventura mais conhecida por todos, fora da Igreja não há salvação, não é? E percebemos o que se quer dizer com isso, também sabemos as leituras deturpadas que disso se fizeram, mas percebemos, quer dizer, que a Igreja, esta comunidade cristã, está ao serviço da proposta da evangelização, da proposta de Deus para a humanidade, e portanto aí acontece a salvação de Deus que quer para todos. E, portanto, percebemos isso. Ela depois foi lida também com outras perspectivas, que levantou problemas, não é? Parece que quem não é cristão, porventura, não se poderia salvar. Este título ajusta isso. Essa afirmação. O segundo título que eu trago aqui à colação é de um teólogo que diz: fora do mundo não há salvação. Skillebeck, se falamos dele, um título provocador, dizendo mal, parece que até se opõe ao outro, não de todo. Os textos que vamos refletir sobre este domingo vão andar por aí também. E esta proposta, fora do diálogo não há salvação, que junta do meu ponto de vista as outras duas, ou seja, a salvação que Deus tem para propor para o mundo tem que acontecer num diálogo entre a comunidade cristã e o mundo. E num momento histórico que estamos a viver tão polarizado, quer do ponto de vista social, como vemos na história, quer mesmo do ponto de vista eclesial, como vemos dentro da realidade da Igreja, este exercício do diálogo, e a palavra é muito bonita, diálogos, ou seja, o percorrer a reflexão do Logos, e este Logos é também para nós a palavra encarnada, não é? Que a partir da palavra encarnada, deixando que esta palavra encarnada encarne em cada momento histórico, que se possam fazer as pontes que são necessárias. Trago esse livro por causa disto. E o que é que este livro diz de Frei Bento Domingos, do dominicano, da sua reflexão? Como este homem praticou uma teologia em diálogo com o mundo, em diálogo com a cultura, em diálogo com a realidade, procurando sempre legibilidades, não é? Não procurando a trincheira ou o bastião, o defender-se, mas procurando nesse diálogo abrir novas perspectivas, novas pontes, novos horizontes. Volto a insistir, estamos muito precisados desse exercício. Penso que pode ser uma boa leitura, ajudar-nos a pensar como o diálogo é urgente e que verdadeiramente esse é o caminho que temos que fazer. Em certo sentido, este diálogo é também a dimensão da sinodalidade que vivemos, que queremos viver, que queremos praticar. E é um propósito do próprio Centro de Reflexão Cristã. Exatamente, que se está agora a renovar com nova direção, uma nova dinâmica, mantendo tudo o que é a sua tradição de reflexão, e de reflexão em diálogo com a realidade, e os textos do Frei Bento Domingos eram esse exercício e, portanto, traduzem bem isso também que o Centro de Reflexão Cristã quer ser. E continua a ser, ainda bem. Vamos a outra proposta. Trago um segundo texto, uma segunda proposta de cariz diferente. O Instituto Diocesano da Formação Cristã tem vários cursos, um deles no âmbito do pensamento social cristão, trabalhou a Laudato Si, a Fratelli Tutti. Esse curso foi, enfim, lecionado pelo Dr. Eugênio Fonseca, e surgiu a hipótese de os próprios alunos pedirem a pessoas que conhecessem, que fizessem ecos e comentários a alguns números da Fratelli Tutti.
Esse exercício foi feito ao longo do curso, juntaram-se os textos e decidiu-se publicar esta recolha de comentários dessas pessoas e dos próprios alunos e do próprio professor a esses parágrafos da Fratelli Tutti. O título da publicação é Sinodalidade e as ressonâncias da Fratelli Tutti, mas tem este pormenor, e é por isso que eu trago este livro, porque os proventos obtidos com a venda deste livro destinam-se à aquisição de Bíblias para uma missão, a missão de Menong em Angola. Portanto, é interessante vermos este exercício de que a reflexão, e a doutrina social da Igreja tem que ser isso, não uma mera reflexão, mas uma reflexão que depois é capaz de conformar uma ação que se concretiza e que tende a transformar a realidade. E, portanto, este exercício, trago isso porque podemos fazer duas coisas: lemos os comentários interessantes, uns maiores, outros menores, mas comentários interessantes no seu conjunto, e podemos ajudar também uma missão em Angola. E em torno de um tema, este da sinodalidade, que é um tema que está maior, em debate. um tema maior, muito atual, muito presente. Estamos a caminhar rapidamente para a segunda sessão desta Assembleia Sinodal, sabemos que vai ser em outubro, não é? Onde se vai fechar um ciclo, começou em 21, terminará em 24, provavelmente, se calhar, o texto, a exortação ou o texto que sair, até porventura pode ser em 25, não sabemos, não costuma demorar tanto tempo, mas não importa, mas estamos numa fase... Agora, não é uma fase final, ou seja, o processo propriamente formal da sinodalidade enquanto Assembleia termina, mas a sinodalidade enquanto tal... Espero bem que não é? Porque, em bom rigor, já dissemos isso várias vezes, a sinodalidade não é simplesmente uma metodologia, é uma maneira de ser igreja. Não é? É muito mais que uma reunião. Muito mais que uma reunião, por mais pitoresca e por mais estruturada e por mais diferente que seja essa reunião, é muitíssimo mais que uma reunião. Atrevo-me a dizer que, sendo essa reunião importantíssima e indispensável, não é de todo o mais importante na sinodalidade. Vamos a outras propostas. Sim, proponho-vos agora outros livros textos. De bolso? Sim, livros quase de bolso. É uma coleção da UCP Editora que tem como título Argumento, e parece-me uma proposta muito interessante, porque o que faz é pegar num tema da atualidade e, de um modo muito conciso, apresentar os argumentos principais desse tema. Leio o livro que está aqui, que explica a coleção. Um argumento vai direto ao assunto, num exercício assumido de concisão. Mas não só. Argumentar significa também esclarecer, trazer transparência às matérias, iluminar. Seja qual for o campo disciplinar em que se construa, representa uma aposta que renova a legibilidade do real. E é este exercício, a partir de temas, trago aqui 3 exemplos. Um que é interessante e que nos devia estar sempre presentes, o que é Portugal, o que somos e porque somos. Esta questão da inteligência artificial, que está neste momento em cima da mesa. Sabemos que algumas das últimas intervenções do Papa Francisco são nesta linha. E a questão da sinodalidade, a que já fizemos referência, como ela é uma marca, sinodalidade e comunhão é uma marca do magistério do Papa Francisco. Lê-se bem e tem esta grande vantagem de vai direto ao assunto. É uma boa maneira de pegarmos num tema e ficarmos a compreender do que é que se trata. Depois, claro, se quisermos aprofundar esse tema, teremos que ir para outro. Mas o objetivo deste livro, desta coleção, é apresentar os principais argumentos. E é uma coleção que se estende em muitos outros assuntos. Já em muitos outros assuntos. Já tem umas dezenas de publicações e títulos interessantes. Julgo que pode ser um bom parceiro para este tempo em que estamos mais disponíveis para este exercício de leitura. Para quem enfim, tem a leitura todos os dias por perto, como quem é professor, faz parte da sua... Parte. Exatamente, e quando não está, a gente até parece que sente falta. E em tempo de férias, como é que é? Também procuro pôr alguma outra leitura que ficou pendurada a fazer, mas tento fazer um exercício que é ler outro estilo de textos que não tenham propriamente a ver com o exercício da reflexão teológica que me ocupa, não é? E que me ocupa com enorme gosto. E então leio literatura, procuro ler um ou outro clássico, reler um ou outro clássico e ver o que é que vai surgindo e lendo. Também romances, também policiais, coisas também para limpar a cabeça, não é? Sim, os dias convidam também a isso. Exato. Em qualquer semana ou em todas as semanas mantêm-se esses encontros dominicais, onde
são lidos textos da Bíblia e aqui neste programa, em cada sexta-feira, analisamos esses textos. Antes da análise que pedimos ao João Ambrósio sobre o texto do Evangelho, vamos escutar o texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: "Estas palavras são duras. Quem pode escutá-las?" Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: "Isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não acreditam." Na verdade, Jesus bem sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: "Por isso é que vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai." A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não andavam com ele. Jesus disse aos 12: "Também vós quereis ir embora?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus." O Ambrósio, que processo é este entre os discípulos e o Mestre? Este conjunto de textos é das opções, não é? A dado momento é preciso tomar opções. Mas este conjunto de textos deste domingo, até numa primeira leitura, se não for suficientemente cuidada, pode parecer que nos está a propor viver num mundo alternativo, não é? Há aqui como que uma dicotomia. Se lermos as duas leituras e o Evangelho, parece que uma coisa é a matéria, é o mundo, outra coisa é o desejável, que é o espírito e tal. E parece que é um convite a viver num outro mundo que não neste. Esta introdução parece-me importante para percebermos os textos depois. Eu diria que sim e não. É um convite a exercermos outro mundo, sim, para que estas dinâmicas, falávamos há bocado da polarização, estas dinâmicas que nos dividem, que nos põem uns contra os outros, que nos está a fazer olhar para o futuro com receio, são dinâmicas às quais nós não podemos aderir. Ou seja, temos que ser outro testemunho, temos que praticar outra maneira de estar no mundo, de habitar o mundo. Esta palavra parece-me importante. Portanto, é verdade, nós não podemos participar nas dinâmicas que estamos a ver, temos que ser uma outra proposta para construir um outro futuro. Mas, simultaneamente, isto não quer dizer que este mundo não seja um mundo que devamos habitar, que devamos fazer nosso. Não se trata só de ocupar este mundo, trata-se de habitá-lo. Portanto, não é uma proposta a ignorar este mundo. Eu não faria essa leitura e julgo até que ela nos desviaria do que é verdadeiramente a identidade e a missão cristã, porque a missão e a identidade cristã têm que ter a marca da encarnação, portanto, em cada momento histórico. Este mundo é um mundo que nós temos que habitar, onde o Evangelho pode acontecer. Mas, e esta é a segunda dimensão dos textos do domingo, para isso é preciso tomar opções. E os textos deste domingo convidam-nos a tomar opções, não é? Para habitar, e a segunda palavra, transformar o mundo. E é isto que acontece no Evangelho. O que vamos vendo no Evangelho é que o Senhor Jesus vai fazendo propostas, vai esclarecendo as coisas e torna-se mais claro, e os discípulos começam a perceber que seguir Jesus requer opções e isso tem consequências. Consequências para a sua vida, consequências para a vida daqueles que os rodeiam. E isso tem uma certa radicalidade. Insisto, não é virar as costas ao mundo, mas de transformar o mundo. E isso faz com que muitos comecem a achar que é demasiado exigente. O impacto inicial parece duro, as palavras são duras. É aquele momento do namoro primeiro em que tudo é bonito, não é? Quando vem a realidade, não, isto de ser cristão não é deixar andar, é tomar opções concretas no sentido da transformação do mundo à luz do Evangelho. Insisto, não é condenar o mundo, não é dizer que o mundo é mau, que não está tudo... Sabemos que há coisas que não são boas, mas é transformar o mundo, porque é neste mundo que acontece a salvação, é neste mundo que Deus quer fazer acontecer o reino, o seu reino. E que sinal é este de muitos dos discípulos afastaram-se? Exatamente por isso, não é? Porque o ser cristão já não é apenas uma coisa de moda, de tradição, de ambiente,
e os tempos que vivemos também parecem confirmar isso de certa maneira, não é? Já vivemos em tempos, em Portugal, e se calhar algumas zonas de Portugal ainda assim são, mas cada vez menos, em que se era cristão porque todo o ambiente social à volta me fazia respirar isso, me empurrava para isso. A pergunta é se éramos verdadeiramente cristãos, não é? Se essa era uma opção pessoal de dentro ou se era tudo a ajudar. Não estou a condenar nisto, não é disso que está em causa, mas hoje parece que se exige, tal como no início do cristianismo, uma opção, não é? Ou seja, e essa opção terá consequências, tem sempre consequências, não é? Isto de ser cristão não é um deixar andar, não é porque sim, não é porque o ambiente todo... Portanto, isso requer opções e isso faz com que, quando isso tem exigências, alguns saltam fora do barco, não é? Porque isso já começa a custar mais. Perguntava ainda que alcance tem esta expressão, palavras de vida eterna. Exatamente. Quando se... A questão que é proposta aqui desta eternidade, temos que entender o que é a eternidade. Aqui a eternidade é a plenitude da vida, a realização da vida, não é? Não é esta eternidade como as pessoas pensam de um suceder contínuo de dias, de minutos. Isso acho que seria uma coisa até, enfim, impensável e chata mesmo. Aqui a eternidade é a realização plena da existência. Portanto, aquilo que é proposto, as palavras que Jesus partilha, que Ele mesmo é, Ele é a palavra encarnada, são esta proposta para a realização plena da vida da minha, das comunidades cristãs, mas não só, do mundo inteiro. Por isso a tal transformação do mundo, para que ele possa ser de facto uma casa habitada por todos, onde todos possam viver a sua humanidade de uma maneira mais plena. Noutro momento da história, e falo da primeira leitura do livro de Josué, afirma-se também essa disposição de querer servir. A mesma opção, exatamente. Este texto do livro de Josué não é, apesar da leitura assim poder indiciar, não é simplesmente um livro histórico, um texto histórico. Certamente terá na sua base acontecimentos históricos, mas ele é essencialmente aqui uma proposta catequética, um livro de catequese. O que ele faz é falar de um Deus, contar esta história de um Deus que sustenta o seu povo e que vai sustentando o povo no seu caminhar e nas vicissitudes históricas, e depois convida, e nisso é que ele é catequese, convida o povo a optar por este Deus. Se este Deus te sustenta, então opta por ele, reúne-te a dele. Ou seja, e este optar, e é muito interessante isso, que o texto sugere isso, não é um optar obrigatório, é livre. E, portanto, não resulta de eu não tenho outra alternativa. Eu posso fazer outras opções, eu posso escolher outros caminhos. A opção cristã é uma opção livre e, portanto, só pode ser tida por homens e mulheres, por pessoas livres. E implica, portanto, tudo o que é depois a responsabilidade do ato livre. Mas trata-se disso mesmo, de fazer opções. E é um convite a entendermos o cristianismo assim, como questões de opções, de que o Evangelho, a relação de encontro com Jesus Cristo, seja critério nos momentos importantes da nossa vida, quando temos que tomar decisões, que os valores que são preconizados no Evangelho, que Jesus foi partilhando, sejam um critério para tomar essas decisões. E tudo isso acontece num grande mistério que é Cristo e que é a Igreja. É verdade. E a afirmação é da segunda leitura. Da segunda leitura, este texto tão utilizado nos casamentos, não é? Que depois vemos o exercício, porque é um texto que tem a marca do tempo. Depois nós tentamos fazer, às vezes, grandes exercícios. Dá-lhe a volta. Bem, São Paulo não queria dizer bem... Tem a marca do tempo. É escrita para uma comunidade em concreto, não é? Uma comunidade em concreto, num tempo concreto, no meio de uma cultura concreta. E, portanto, tem uma maneira de entender em que o homem varão era a cabeça da família, portanto, nele residia a realização da família. E, portanto, o texto traduz isso, sinceramente, não vejo como dar volta a isso e tentar aqui encontrar. O texto traduz isso. Isto, e é um comentário que o Juan está a fazer, porque o texto diz: devem os maridos amar as suas mulheres. Exatamente. Que é aquele texto que é lido em muitos casamentos e depois fazem grandes voltas para tentar, enfim, se isto fosse escrito hoje, seria escrito de outra maneira, certamente, e continuava a ser um texto inspirado pelo Espírito. Mas o texto diz uma coisa, e essa sim é importante, para além disso, que é também importante, diz uma coisa que é, ele insiste muito na relação de reciprocidade neste sentido, do amor entre uns e outros. E diz que a imagem, porque ele é, pois, aplicado a uma reflexão moral sobre as relações familiares, por Paulo, neste contexto entre marido e mulher, diz que
a imagem dessa relação deve ser a imagem da relação que Cristo tem com a Igreja. E aí vemos que nos situamos então noutro patamar. Ou seja, esta relação de total entrega, de total sustento, de total apoio e suporte. E é isso que o texto está a dizer. Quer dizer, que numa relação familiar, numa relação de casal, aquilo que é o cimento dessa relação, agora com palavras minhas, como é óbvio, aquilo que é o cimento dessa relação é esta ajuda mútua, este amor mútuo, este apoio mútuo, este suporte mútuo. Julgo que podemos encontrar aqui critérios muito interessantes para os desafios que temos enquanto sociedade e enquanto comunidades cristãs. Uma vez mais voltamos à questão, ela tem-me marcado e tem-me preocupado, e julgo que a todos nós, que é a questão da polarização que estamos a viver, não é? Se extremarmos as posições, nós não vamos ser capazes de dar conta dos desafios que temos pelas frentes. E sabemos isso. A experiência familiar diz-nos claramente que a família sustenta-se e suporta-se quando se apoia mutuamente, porque se apoia mutuamente. E por isso isto é um convite também que, enquanto comunidades cristãs e enquanto comunidade humana, saibamos fazer este exercício de nos apoiarmos mutuamente. E essa, aliás, tem sido uma das propostas do pontificado do Papa Francisco. E é mesmo perguntar exatamente, que temos aí uma referência e uma está em inspiração. cima da mesa sempre essa referência que percorre todo o seu pontificado e que desemboca nesse texto que é a Fratelli Tutti, onde há um convite explícito a que saibamos viver como uma única humanidade, aquele número 8 da Fratelli Tutti, se a memória não me trai, mas julgo que é o número 8, onde ele partilha esse sonho de vivermos como uma única humanidade e como uma única humanidade, cada um a partir da sua sensibilidade, da sua fé, da sua maneira de entender o mundo, mas como uma única humanidade construirmos o futuro e construirmos a sociedade que temos que construir. Desafios também para dias de descanso. É verdade, e para projetar para podermos serenamente pensar nisto e dizer que temos que ensaiar outros caminhos. Se quisermos, e os textos traduzem também um bocadinho isso, e é essa dicotomia que os textos traduzem, a carne e o espírito, não é? Eu utilizaria se calhar outras duas expressões, o egoísmo e o dom. Porque a carne aqui não é uma condenação à nossa dimensão da corporeidade, como é óbvio, mas é isto, o viver centrados sobre nós mesmos e virados para nós mesmos, a dimensão do egoísmo. Que se tivermos atenção, é uma das denúncias que o Papa faz logo no início do seu pontificado. Logo no início do seu pontificado, no Evangelii Gaudium, ele diz, logo nos primeiros números, que o maior desafio que temos pela frente é o egoísmo individualista. E é, do meu ver, dos diagnósticos mais certeiros da realidade que nós temos. De facto, esse é o nosso problema. Um egoísmo. Cada um pensa para si, para os seus amigos, para o seu grupo. E depois propõe uma terapia, e a terapia é o dom. Ou seja, nós temos que viver no dom, na partilha, que é esta imagem de Efésios fala um bocadinho nisso, não é? Temos aqui também uma boa proposta. Sem dúvida, para estes dias, e agradeço ao Juan Ambrósio ter sempre um gosto. estado aqui no programa Eclésia a apresentar estas pistas para os encontros deste domingo nas comunidades católicas e propostas para a leitura nestes dias. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.